Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder a respeito dos espíritas. Um espírita é cristão ou não? A pergunta foi feita por um dos nossos alunos, o Rodolfo, que se considera espírita e gosta muito de seguir o nosso site, mas acha que a acusação que eu fiz em um dos nossos vídeos a respeito do espiritismo, dizendo que eles não são cristãos, é infundada. Pois bem, Rodolfo, eu começo aqui relatando uma conversa que eu tive há uns anos atrás com o presidente da Federação Espírita do Mato Grosso. Eu falei para ele, veja, vocês espíritas, se tiverem que escolher entre a Bíblia e a doutrina dos espíritos, vocês sempre adotam a doutrina dos espíritos. Existe um revisionismo da Bíblia. Vocês leem a Bíblia e ali vocês pegam somente aquilo que interessa para o espiritismo. Por que é que vocês se dizem cristãos? Porque nós cristãos cremos que para ser cristão realmente uma pessoa precisa crer que Jesus é Deus. Vocês creem que Jesus é um espírito guia, que ele veio para guiar este planeta. Para ser cristão precisamos acreditar que Deus se fez homem. Jesus é somente uma encarnação de um espírito guia. Para ser cristão, preciso acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos. Vocês acreditam que Jesus morreu e o seu espírito apareceu. Como é que nós podemos dizer que os espíritas são cristãos? O presidente, então, me respondeu, veja, é que para nós a palavra cristão é usada num outro sentido. Nós espíritas, quando nós dizemos que somos cristãos, estamos dizendo que nós seguimos o fundamento moral que se encontra na Bíblia. Ou seja, nós cremos que a Bíblia é um livro que contém normas morais que são um patrimônio da humanidade. Cristão, portanto, é aquele que segue a moral judaico-cristã, diríamos nós. É aquele que segue os princípios de moralidade que estão contidos nas Sagradas Escrituras. Pois bem, se isto é a definição de cristão, se cristão é simplesmente uma pessoa que segue uma moral reta, então tudo bem, um espírita pode ser cristão. Mas você há de convir que esse não é o significado originário da palavra cristão. Um cristão é aquele que crê na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Um cristão é aquele que crê que Jesus é verdadeiramente Deus. Nós temos outros grupos religiosos que reivindicam para si o nome de cristãos e, no entanto, não o são. Por exemplo, os testemunhas de Jeová. Eles se dizem cristãos, mas na verdade não são. Por quê? Porque eles não creem que Jesus seja verdadeiramente Deus. Para nós sermos cristãos, é necessário, então, definirmos esta palavra. Então, quando eu digo que um espírita não é cristão, eu não estou dizendo isso como se fosse um xingamento, não é? Porque o problema é que a palavra cristão se esvaziou de seu significado. Eu me recordo, uma vez foi feito em Belo Horizonte, por um grupo de estudantes de teologia e de catequese, uma enquete, em que eles foram nas pessoas perguntando, você é cristão? E respondiam, sim, eu sou cristão. O que é ser cristão? E as respostas eram as mais disparatadas. Ah, cristão é uma pessoa que ama a bondade. Não, cristão é uma pessoa que é compreensiva com os outros. Cristão é uma pessoa... Ou seja, no nosso imaginário, a palavra cristão, né, se tornou simplesmente uma palavra vazia de significado. O cristão é uma pessoa que tem bons sentimentos. É uma pessoa boazinha. Só que nós, aqui nesse site, quando usamos a palavra cristão, usamos no significado técnico da palavra. No significado técnico da palavra, cristão é alguém que crê que Jesus é Deus. Isto, a doutrina espírita não crê. Segundo,
que Jesus ressuscitou dos mortos, verdadeiramente. Com um corpo glorioso, mas um corpo. Isto, os espíritas não creem. Além disso, nós católicos cremos que para ser cristão, você realmente tem que acreditar na economia sacramental, ou seja, os sacramentos da igreja e na presença viva de Cristo ressuscitado na sua igreja. E isto, os espíritas não creem de forma alguma. Por isso, não se trata aqui de dizer os espíritas não são cristãos no significado amplo da palavra, mas no termo técnico e específico. Eles não são cristãos, porque para eles Jesus não é Deus e Jesus não ressuscitou.